Então, vamos começar mais uma aula. Só para lembrar vocês, semana que vem nós temos um simulado para fazer, tá? Professor, vocês vão Oi. explicar como é que funciona esse simulado? Sim, vamos explicar tudo direitinho. Acho que vocês já estão sabendo. Se não estão sabendo, eu já, em primeira mão, já adianto para vocês, tá bom? E aí tá nosso amigo aqui, ó. Tá vendo nosso amigo aqui? Conhece esse cara aqui? Quem? Conhece o Darth Vader? Isso daí é para ilustrar que a prova de história vai ser difícil, tá? Então vocês têm que estudar bastante, tem que ter feito todas as atividades, tá bom? Eita, uma bagaceira. A coisa é séria. Então vamos nessa, olha. Então essa apresentação tem como referência o site do Copédia, com algumas alterações e adaptações realizadas por mim. Professor? Oi, tô aqui, Gabriel. Alguém? Você tá ouvindo a gente, Gabriel? Tudo bem? Dá um oi aí, alguém. Oi! Tá bom, Opa! então. Tá, gente? Então, é um material que eu peguei da internet e eu alterei e adaptei para as nossas aulas, tá ok? Então, vamos nessa. A coroação de Dom Pedro I e as províncias, a Guerra de Independência. Então, relembrando, na aula passada você estudou sobre a Revolução do Porto e a independência do Brasil. Viu como os portugueses estavam insatisfeitos e exigindo o retorno de Dom João VI. A volta de parte da família real e a tentativa de recolonização do Brasil influenciaram muito no processo de emancipação, quando no dia 7 de setembro de 1822, o então príncipe Dom Pedro proclamou a independência. Vocês lembram o que foi a Revolução do Porto? Do Porto? Porto, porque é lá em Portugal, tá? Porto é uma cidade. Já ouviram falar em vinho do Porto? Já? Acho que já, então. Se Eu já não. ouviram, Eu é já. porque é uma cidade lá. Cunho liberal, professor? Cunho liberal lá? Isso. O que é esse negócio liberal? O que eles queriam impor ao Dom João VI? É liberalismo? Isso, através de qual ferramenta? Manifestações. Força e manifestação? Manifestações. Certo, fizeram manifestações, fizeram uma revolta, tal, mas eles queriam impor ao Dom João VI uma constituição, ou seja, queria pôr fim ao absolutismo em Portugal. Porque a partir do momento que nós temos uma constituição, todo mundo tem que seguir, tá? Inclusive o rei. É claro que, como nós vamos ver mais para frente, essas constituições de diferentes países têm características também diferentes. Tá? Por exemplo, gente, fecha o microfone, por favor. Nós vamos ver, então, um pouco mais para frente, não nessa aula, que a primeira Constituição do Brasil, apesar de se chamar Constituição, ela mantinha poderes muito amplos aqui ao imperador do Brasil, que vai ser o Dom Pedro I, tá bom? Então a gente vai ver como que se deu esse processo no percurso desses dois encontros que nós vamos fazer pelo Google Meet, ok? Continuando o texto. A volta de... Não, já li. Vamos nessa então, continuando. Nesta aula você vai estudar sobre a coroação de Dom Pedro e as guerras de independência. Ao final, você estará preparado para compreender os simbolismos contidos na coroação de Dom Pedro e a sua afirmação como rei de uma nova nação, analisar a independência do Brasil como uma conquista decorrente de diversas lutas nas províncias do Norte, Nordeste e Sul do país, identificar os atores responsáveis pelos conflitos de independência e suas reivindicações, estudar o processo de reconhecimento internacional da independência por parte de países influentes no cenário mundial. Tá? Então, aqui nós temos uma imagem do Dom Pedro I no momento de sua coroação. Óbvio que não é uma fotografia, tá?
mas é mais uma fonte para a gente poder construir o passado, para a gente poder, então, transformar em ciência. Continuando. Então, na aula passada, eu coloquei uma pergunta para vocês, tá? Vou ler aqui. Independência ou morte? Com certeza você já viu essa expressão. Quem pronunciou essa frase tão famosa foi Dom Pedro I, no momento da proclamação de independência do nosso país. Porém, você já parou para pensar se tão somente dizer uma frase como esta torna um país livre? O que foi necessário para o Brasil se emancipasse de Portugal de forma efetiva e consolidasse sua independência? O quadro ao lado chama-se O Grito do Ipiranga, mas nem tudo que está na pintura realmente aconteceu. Você pesquisou os erros? Quem quer falar? Ó, eu até posso falar, mas peraí que eu tenho que pegar o caderno. Professor, eu gostaria de falar os meus. Tá bom. Eu também quero falar depois. Tá. Então pode começar. Enquanto o Juan não volta, vocês podem começar. Posso começar? Eu apontei como primeiro erro que a comitiva do Dom Pedro I não era tão numerosa como mostra a imagem. O segundo erro que eu apontei foi que os uniformes de gala não eram assim. E o terceiro erro, que foi o que eu mais gostei, foi que o grito do Ipiranga não foi verdadeiramente às margens do rio Ipiranga. Dizem que foi no alto de uma colina e o Dom Pedro I estava com uma diarreia daquelas. Isso. Voltei. O Dom Pedro, inclusive, essa diarreia foi em virtude de alguns estudos de que no dia anterior ele participou de um banquete, de uma festa, né? E aí, vocês sabem, né? É uma coisa assim, meio vergonhosa para, na época que a história era construída, mostrar para a população, né? É um detalhe interessante. Quem mais quer falar? Deixa eu, Rodrigo. Professor, Pode não vou falar. falar não, porque eu não achei meu Ó, caderno. Rodrigo, o que eu vou falar, eu não sei se é verdade, mas que eu achei lá, tava escrito lá, né? Ó, um deles é o mesmo que o Cauê falou, que era o do terno de gala. O Isso. segundo é a Casa do Grito, por não ter feito parte da proclamação, não há comprovações de que ela existia na época, sendo seu primeiro registro foi em 1884, 62 anos depois. Isso. Todos professor. vocês falaram certo, tá? Quem mais? Professor, eu posso Professor, falar. Eu vou eu tentar escrevi lembrar de igual a do cabeça, Cauê. mas posso falar? Pode falar. Ó, Depois se é eu não me você, engano, Rodrigo. eu vou tentar lembrar de cabeça. Então vai. Uma das coisas, se eu não me engano, eram as roupas, que não eram, se eu não me engano, estavam pomposas. Isso. A Casa do Grito eu também tinha colocado. O que mais? A diarreia também eu coloquei. E tinha outra que agora eu não lembro. Isso. Olha, gente, Rodrigo vai falar, né? Eu coloquei igual a do Cauê também. Os uniformes que não eram desse jeito. E o grito foi em cima de uma colina, à margem do rio Ipiranga. E também sobre a diarreia do Dom Pedro I. Isso. Tudo certinho, né? Só complementando, galera. Ninguém mais quer falar? Tá. Só complementando, esses cavalos bonitão que vocês estão vendo aí, esses puros sangue, esses corcéis, etc., é muito improvável que isso não tenha ocorrido, porque como o Dom Pedro ele subiu a Serra do Mar, o mais apropriado como transporte seria o lombo das mulas, não cavalo. Cavalo sofreria muito para subir aquilo. Todo o transporte que ia para o Porto de Santos, que era o grande porto que a colônia mandava, quando era colônia, né? Mandava para a metrópole, para Portugal, saía aqui dessa região do Porto de Santos. Então, para chegar em Santos, por exemplo, do interior, ou até mesmo de Minas, etc., você tem que passar por uma série de cordilheiras, uma série de montanhas, conjunto de montanhas, etc. Entre elas, aqui em São Paulo, a Serra de Santos. Né? Então, o transporte mais utilizado era a mula, que ela é muito mais vigorosa que o cavalo para se transportar peso. Tá? Os trajes, muito provavelmente, eram mais simples.
Para começar, esses trajes da direita que vocês estão vendo são trajes que representam os chamados dragões da independência. Isso não existia na época. Isso aí é claro, esse traje só foi elaborado depois da independência. É como se fosse uma guarda de honra do chefe do poder executivo. Tá? Claro que quando o Brasil se tornou independente, o imperador ocupava o poder executivo. Né? Como a gente... Para não dar spoiler, não querendo dar spoiler, mas já dando, também, quando Dom Pedro se tornou independente e veio a Constituição, nós vamos estudar à parte isso depois, criou-se também um quarto poder que fazia com que Dom Pedro I controlasse os outros dois, tanto o legislativo quanto o executivo, o judiciário. Tá? Então ele controlava tudo. Era basicamente um absolutismo que a Constituição permitia. Tá? Mas a gente depois vê isso direitinho. A Casa do Grito, né? Que ela, segundo os registros históricos aí, até pode ter existido essa casa. Mas o que se tem de oficial é uma casa que foi só mencionada 60 anos depois, tá? Outra coisa importante é que esse quadro, ele foi feito lá na Itália, em Florença, pelo Pedro Américo. E ele foi feito no período que terminou em 1888. Olha só. Ou seja, muito tempo depois da independência. E esse pintor, ele era fã das ideias republicanas. Ele não curtia muito essa história de monarquia, não. E a monarquia, não só no Brasil, como em todo o mundo, já estava em fase de perder importância. Tá? Então, muito provavelmente, o pintor, assim como qualquer obra, qualquer produção, as pessoas que as fazem acabam colocando aquilo que pensa nessas produções, tá? Então, é um conjunto de ideias, um conjunto de pesquisas que mostra que o Grito do Ipiranga não foi bem assim que aconteceu, tá? Vale lembrar que esse é considerado a independência do Brasil, mas a coroação de Dom Pedro I só foi ocorrer alguns meses depois, tá? Sem dar spoiler. Certinho? Então, essa pesquisa prévia era para preparar vocês para essa aula. Vamos continuar. E tem muito mais coisa, tá? Sobre esse quadro, tá? Após o dia 7 de setembro, peraí, quem quer ler para mim? Eu. Então vamos. Eu? Então, um pouquinho cada um. Lê quem falou primeiro aí, tá? Juan. Não, foi o Rodrigo. Vocês que mandam. Depois a gente vai revezando. É o Rodrigo, depois o Gregório, depois eu. Tá bom. Então vai. Após o dia 7 de setembro de 1822, o Brasil precisou lidar com diversos conflitos que surgiam em seu território. Nem todas as províncias concordavam com a independência do país. As guerras de independência mostram como a emancipação do Brasil foi construída e as questões a serem enfrentadas a partir do momento em que se separava de Portugal sob o comando de Dom Pedro I. Bom, se tem o Dom Pedro I, né? De repente já é spoiler pro Dom Pedro II, né? Mas a gente vê mais pra frente. Ô, galera, vocês sacaram o significado aí dessa palavrinha províncias? Não? Província, Nem deixa eu todas pensar. as pessoas. Não. Província, nem todas as províncias concordavam. Província seria alguém que vota, talvez? Não, províncias são regiões do país. Eu não entendo muito bem como é que essas regiões são divididas, mas são regiões do país, assim. Isso, olha, galera, é o seguinte. Então, o que aconteceria se vocês tivessem que ler esse texto em casa? E não entende uma palavra, tem que procurar.
Tá? Isso que eu falo para vocês desde o 6º ano é muito importante. Tá? Achou uma palavrinha difícil, vai lá e procura o significado, senão vocês não vão entender. Tá? É isso que o Cauê falou. Né? A província são os antigos estados. Não tem os estados do Brasil? Estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Amazonas, Pará, Sergipe, Maranhão, Rio Grande do Sul e assim por diante? É a mesma coisa. Só que existia um nome de província. Claro que não eram, as províncias do passado não eram nem em território, nem sempre em nome, os mesmos dos estados de hoje, tá? As coisas foram se alterando muito de lá para cá. Mas, para ficar fácil o entendimento, você associa, então, província com uma região administrativa. Um estado, tá bom? Onde tem lá o seu governador também para ajudar na administração do país. Outra palavrinha difícil aí é emancipação. Essa emancipação eu acho que a maioria conseguiu entender pelo contexto, tá? Então, se vocês substituírem emancipação por independência, daria certo. Mas eu poderia escrever: as guerras de independência mostram como a independência do Brasil foi construída. Eu posso fazer isso? Fica bonito? Não. Repetir uma palavra pertinho da outra? Não, então se usa um sinônimo. É óbvio que independência e emancipação têm algumas diferenças, tá? Mas emancipação é você se tornar independente, é você caminhar com as próprias pernas, É você não depender de mais ninguém, é você responder por si mesmo. Pode até ser uma pessoa ou pode ser uma região, um lugar, tá? Entendeu? Então, tem muita gente que, por vários motivos, pede a chamada emancipação dos pais, aonde o adolescente, antes de completar 18 anos, se eu não me engano, é a partir dos 16 anos que isso pode acontecer. Professor, é a partir dos 16. Isso. O cartório paga uma taxa e ele pode abrir empresa, essas coisas assim. Isso, tá? Ter própria Então, conta bancária. isso. Então, emancipação significa também isso. Muito obrigado, Cauê. Continuemos. Teste seus conhecimentos realizando a atividade abaixo. Aí vocês estão me perguntando: professor, mas você nem deu aula ainda? A gente nem aprendeu isso? Não, mas já é. Com o que a gente já viu até agora, com as pesquisas de vocês e um pouquinho das aulas do Centro de Mídias, já dá para fazer, tá bom? Então, vocês vão responder de cabeça, sem falar em voz alta. Eu vou dar 5 segundinhos, depois eu falo a resposta, tá bom? Por favor, Não precisa me mandar isso. Vocês não. Só vai precisar mandar quem não está aqui ao vivo, tá? Depois eu coloco essa informação no WhatsApp, no nosso grupo de história, tá bom? Que é para incentivar o aluno a participar mais. Porque, pelo jeito aí, esse negócio aí de pandemia, não sei se isso aí vai voltar mesmo em setembro, não, viu? Mas mesmo que volte, a gente ainda tem agosto e uma parte de setembro, tá? Tudo bem, pergunta. A proclamação da independência do Brasil foi realizada por... Então, nós temos aí 4 alternativas. 5 segundinhos para vocês pensarem. Isso. Então, quem respondeu Dom Pedro I, acertou, tá? O Dom Pedro II, você já sugere que ele vem depois do Dom Pedro I, então é óbvio que ele não proclamaria a independência do Brasil, tá? O Dom João VI, ele proclamou o Brasil como parte do reino de Portugal e Algarves, né? Lembrando que Algarves é aquela região no sul de Portugal, que inclusive foi a última região que a Reconquista, no lado dos portugueses, expulsou os mouros, tá? Lembrando que Portugal conseguiu expulsar os mouros primeiro que a Espanha só conseguiu conquistar Granada algum tempo depois. Mas isso é lá das grandes navegações, tá? E a princesa Isabel, muita gente já sabe aqui que ela assinou a Lei Áurea, pondo fim ao trabalho escravo no Brasil, né? Pelo menos a escravidão como era feita naquele tempo. Certo? Continuamos. Sobre a independência do Brasil,
é correto afirmar. Então, nós temos 4 alternativas, tem 3 erradas e uma certa. 10 segundinhos. 15 segundos, valendo. Tô marcando aqui, hein? Já sei, professor. Isso, ó, vamos analisar. Ocorreu de forma pacífica. A gente já viu hoje que não, Nunca. de jeito nenhum. Portugal declara guerra contra o Brasil e acontecem diversos confrontos. Eu acho que também não. Não, Portugal nunca declarou guerra. Apesar de que houve. Peraí que entrou aqui alguém. Pronto, já está aceito. É claro que os portugueses, eles relutaram em deixar o Brasil independente por conta dos interesses comerciais, né? É óbvio, mas isso não chegou a estourar uma guerra. A alternativa C, várias províncias do Brasil entraram em guerra após a independência. Então é esse, tá? Porque a D também está escrito transcorreu pacificamente, né? Transcorreu é que aconteceu Pacificamente, passo a passo. mas algumas coisas não foram. Mas, na verdade, foi tudo na guerra. Ocorreu mais de boa. É. Tá? Só que é Então, a C. beleza. É a C, tá bom? Continuamos. O que você já sabe, né? Vamos para 3. Quem lê para quem que é o próximo que pediu para ler, pode ler. Foi o Gregório, eu acho. Então vai, Sim, Gregório. Não? Próximo. Agora nem tá aqui na. Então, no Meet. não? Ah, então sou eu. O que você já sabe? Admitido o uso da força e as mortes daí resultantes, a consolidação da independência se fez em poucos anos, sem grandes desgastes. Mais do que isso, a emancipação do Brasil não resultou em maiores alterações da ordem social e econômica ou da forma de governo. Exemplo, único na história da América Latina, o Brasil ficou sendo uma monarquia entre repúblicas. Isso. Então, de acordo com o trecho acima, então tem uma correta. As outras 3 estão erradas. Vamos lá, 20 segundinhos valendo para vocês responder de cabeça. Aí. Quem quer falar agora? Professor, eu posso já falar a resposta? Pode falar. Pode Eu falar. sinceramente acho que é A. Eu também acho. Eu também, professor, eu fui na A, mas eu vou ser sincero, eu vou dizer que eu não usei o pensamento assim, é lógico, eu fui por eliminação mesmo. Eu também. Muito bem, gente. Esse negócio de eliminação, quando você faz esse tipo de raciocínio, você está colocando em prática as chamadas habilidades que vocês aprendem no dia a dia. Por isso que não basta decorar, tem que entender. Por isso Tá. que, porque no meio da frase tem uma palavra que não tem a ver, então você elimina aquela frase. Isso, exatamente. É claro que os conceitos são importantes, tem que saber. É claro que o domínio da leitura e da interpretação é fundamental. Então é por isso que a gente trabalha bastante dessa forma, com perguntas contextualizadas, né? Se vocês perceberem, o contexto que ele está dando na pergunta, que é aquilo que está escrito ali em cima, que o Juan leu, O que você já sabe? já contradiz a alternativa D. Como que lá fala, no finalzinho, que o Brasil ficou sendo uma monarquia, e lá na alternativa D fala que foi uma república? Então a D já está errada, né? Direto, na cara, sem precisar saber muito. A C, o errado tá muitas transformações sociais positivas, isso aqui não é verdade. Porque manteve a escravidão, basicamente, né? E aqui, e a Porque B em cima tá falando que não resultou em alterações da ordem social.
E a B tá inteira errada. A consolidação da independência foi rápida mesmo sem guerras. Isso, exatamente. Então, a independência, a resposta correta A. A independência não resultou em mudanças sociais e econômicas profundas. A sociedade se manteve, né? A independência do Brasil foi um projeto político da elite, da qual se beneficiava do liberalismo econômico, ou seja, da liberdade de comércio. Então, a economia não teve mudanças profundas. Ela teve mudanças. Em quê? Não existia mais, então, aquele antigo monopólio de comércio, onde o Brasil só podia fazer as suas transações com Portugal. Mas, por outro lado, com essa independência, como a Inglaterra sempre apoiou o Brasil em suas demandas de emancipação, a Inglaterra também continuou a sair ganhando com isso. Tá? Então, do mesmo jeito que Portugal era dependente economicamente da Inglaterra, o Brasil, após a independência, continuou à mercê desse país. Tá bom? Entre outras coisas. Então, vocês estão craques. Vamos continuar. Brasil, uma monarquia. Quem lê para mim? Eu posso ler de novo, se você quiser. Resolve aí vocês. Quem quer ler? Tem alguém que não leu ainda e quer ler? Se não tiver, Boa noite, eu depois eu gostaria li a de ler, próxima. Ou calma Então, assim. Então vai. Em 1º de dezembro de 1822, Dom Pedro foi coroado imperador do Brasil. Aí, espera um pouquinho. Olha, em 1º de dezembro de 1822 foi coroado imperador do Brasil. Lembre-se que em 7 de setembro foi lá o grito do Ipiranga, tá? Mas a gente pode dizer mesmo que a cerimônia oficial se deu nessa data, tá? Só para fazer esse adendo para vocês. Pode continuar. É interessante analisar que o Brasil foi o único país da América a se tornar uma monarquia após sua emancipação. Em todos os outros países americanos, a independência foi realizada de forma a romper com a metrópole, adotando a forma de governo republicana. No Brasil, não houve participação popular, e sim uma aliança entre a aristocracia rural e Dom Pedro, que representava a partir daquele momento a figura central de poder. Isso. Então, gente, só para lembrar a palavra aristocracia, no caso, no nosso contexto de independência do Brasil, eram os grandes proprietários, os produtores de cana, os produtores de outros produtos que eles faziam comércio exterior, os traficantes de escravo, ou seja, toda aquela parcela da população que era considerada elite, tá? Que era uma parcela pequena, mas é que sem a permissão deles, o Dom Pedro I não ia conseguir continuar no poder. Então, eles fizeram uma aliança, tá? É claro que a população mais pobre, eles tiveram participação no sentido de que teve guerras, não foi todo mundo que queria, do jeito que essa elite queria, né? Existiram muitos combates entre quem era a favor ou contra a independência, né? Esses favoráveis à independência eram as pessoas que já moravam na colônia e não queriam ter mais relações comerciais no sentido de continuar a ser uma colônia de Portugal. Então, teve aquele grupo que saía ganhando quando o Brasil era colônia, então eles queriam manter isso, tá? Seja como for, muitos indígenas e muitos negros participaram dessas revoltas, dessas guerras, pegando em armas e dando a vida por isso. E mesmo assim, apesar deles participarem, né, porque a gente não pode ficar falando que o soldado, o que seria do general sem o soldado, né? Quem fica famoso é o general, mas quem acaba morrendo são os soldados. Então a gente não pode, desse ponto de vista,
minimizar a participação popular. Então, quando aqui a gente fala que não houve participação popular, no sentido de que não fez diferença. Não foi que nem lá na Revolução Francesa, que teve a participação popular, ou no próprio Estados Unidos, que também teve uma parcela, também não foi tão grande, mas participou, vocês vão ver, tá? O importante é que vocês entenderem essa aliança entre a elite aristocrata do Brasil naquela época com Dom Pedro. Eles se juntaram, cada um foi fazendo politicagem. Olha, eu quero assim, eu faço assim. Eles foram trocando, né? Ó, eu faço isso, você faz isso por mim. E aí ficaram no poder. E assim, você ficando no poder político, você assegura os seus privilégios. Tá bom? Continuando. A imagem representa a cerimônia de coroação de Dom Pedro I, realizada no dia 1º de dezembro de 22, na igreja Nossa Senhora do Carmo. O quadro foi feito pelo artista francês Jean-Baptiste Debré, e ao produzi-lo, o pintor teve a preocupação em mostrar a grandiosidade do momento, afirmando Dom Pedro como o rei do Império Brasileiro. Tá? Então, o Dom Pedro, o título dele era imperador, não rei. Tá? Provavelmente para passar uma mensagem que não queria voltar a fazer parte de Portugal, porque Portugal tinha um rei, e também que imperador, ele é, digamos assim, uma palavra mais poderosa do que rei, né? Dá a ideia, assim, de uma pessoa mais forte, mais poderosa, que controla muita coisa, né? Apesar do Brasil ser um país só, é praticamente um continente, né, gente? Então, isso tudo levou ao Dom Pedro utilizar esse título, tá? O famoso Debré, né? Que a gente já viu aquelas obras retratando a sociedade brasileira colonial. Continuando. Quem lê para mim? Quem quiser já vai lendo. Eu leio. Ô, Juan, Só aumentar minha tela aqui. Oi. você conhece esse nome? Sim. Por que conhece esse nome? Da onde? Olha, da onde eu não vou lembrar agora, mas eu já ouvi falar muito desse nome. Eu conheço por causa que tem uma rua aqui em Jaboticabal que chama José Bonifácio. Eu Isso, conheço que ele fez alguma coisa, só que eu não lembro agora o que ele fez. exatamente. O nome dos logradouros estão cheio de homenagens a pessoas consideradas importantes na história. Mas eu quero lembrar vocês que quando eu falei do general e do soldado, vocês podem perceber que você não vai ver nome de logradouro. Logradouro é rua, avenida, bairro, alameda, essas coisas, né? Os endereços. Vocês não vão... Não costuma encontrar pessoas mais humildes, né? Então você vai encontrar um nome de engenheiro na rua, mas não do pedreiro. Só que quem construiu a casa foi o pedreiro. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? A história não se faz de nomes. É claro que alguns nomes eles tiveram participação importante em alguns fatos históricos, mas a gente nunca pode deixar de entender que por trás desses nomes existia muita gente que, se não tivesse ajudado, não teria acontecido nada, tá bom? É para Então, vamos... ler o negócio? Sim, por favor, Juan. José Bonifácio, o novo rei teria muito trabalho pela frente. Deveria manter o país unido, consolidar a independência, ser reconhecido no panorama internacional. Nesse contexto, Dom Pedro contou com a ajuda de José Bonifácio. Ele influenciou muito o projeto político adotado pelo novo rei. De cunho autoritário, temia a participação popular e acreditava que o rei deveria ter maiores poderes. Apoiava o combate aos portugueses e aos republicanos. Isso. Então, ele foi uma pessoa da elite brasileira muito importante e influente na independência do Brasil, tá? E posteriormente também.
Continuando. Juro defender a Constituição que está para ser feita, se for digna do Brasil e de mim. Olha, vocês viram? O Brasil ficou independente, precisava de uma Constituição, né? Precisava não. A elite queria uma Constituição, né? Porque senão ia ficar aquela ideia do rei ficar se metendo no comércio, e eles não queriam isso, né? Assim como as outras. Vamos ler de novo essa frase. Juro defender a Constituição que está para ser feita, se for digna do Brasil e de mim. Essa frase, pronunciada por Dom Pedro após a sua coroação, marca o estilo do novo rei, que seria 10 segundos para vocês responderem de cabeça. Ô, senhor, isso é meio óbvio. Mas isso, mesmo apesar de parecer óbvio, é porque a gente tem que conhecer alguns conceitos. Tem que saber o que é um pensamento democrático, um pensamento socialista, conservador, republicano, tá? Olha, já pode responder? Pode. O que vocês colocaram aí? Lógico que é socialista, eu tô brincando. É o A, tá? É o A. Todos concordam? É o A. Eu coloquei Eu concordo, professor. Republicano, no outro texto, já falou que o Brasil tinha um estilo de monarquia. Conservador é algo que foi surgindo mais ultimamente, assim, algo mais atual. E socialista, né? Dom Pedro não falou que queria ficar plantando batata. Tá, olha, gente, vamos pensar uma coisa. Imagina eu chegar na sala de aula e falar assim para vocês: eu vou ser o professor de vocês. Isso se vocês forem dignos de mim. Eu tô parecendo democrático, galera? Tem certeza? Essa palavrinha de mim é o que faz a diferença. Isso não é muito democrático. For digna de mim, isso daí tá mostrando como que o imperador Dom Pedro I, ele já tinha um pensamento também autoritário. Afinal, ele é fruto do absolutismo. O pai dele era absolutista. Ele viveu e cresceu nesse ambiente. Tá? Então, não é democrático, galera. Não é por causa dessa palavrinha de mim. Se for digna do Brasil, talvez a gente pudesse dizer republicano, né? Se não fosse rei. Então, conservador? Sei lá. Então, moral da história. Socialista a gente nem estudou até agora, né? O socialismo ele vai aparecer aí depois. Até né? agora, não sei por que fala plantando batata. Nem eu, depois vocês me explicam. Ó, conservador seria a palavra mais correta, porque ele está conservando, ele está com uma ideia do que já vinha ocorrendo antes. De guardar o... Ou seja, onde o rei tem que ter poder. Sim. O rei é o fodão, ele é o cara, tá? Então, realmente, essa perguntinha é um pouquinho mais difícil, vocês caíram na minha armadilha, né? Então, sempre que vocês forem analisar uma frase, leiam mais de 2 vezes. Ô, professor, deu 4h15, só para avisar. 4h15? Opa, deixa eu ir rapidinho. Vocês me dão mais 2, 3 minutos? Aham. Então vai. A respeito da emancipação da América, responda. Vai, gente. Sobre a emancipação, né, as independências da América, responda. 15 segundinhos. Então, quem respondeu a alternativa C, errou. Resposta correta é o item D de dado. Acertei. Tá? Somente o Brasil adotou a monarquia como forma de governo. Todos os outros países da América adotaram a república. O Brasil é estranho. 6. O artista responsável por pintar o quadro de coroação de Dom Pedro foi... e agora, hein? Será que vocês lembram o nome do cidadão? Será que foi o Pedro Américo, Claude Monet, o Manuel Dias de Oliveira ou Debré? Responde aí, vai. Debré, tá? O Pedro Américo fez lá o grito da independência. Tá joia?
Então, vocês estão craques. Durante a independência, Dom Pedro foi auxiliado por José Bonifácio de Andrada e Silva, denominado patrono da independência, né? Símbolo da independência, símbolo pessoal. Marque a alternativa que evidencia suas ideias, ou seja, como José Bonifácio pensava. Ele acreditava que o rei deveria delegar maiores poderes, ou seja, oferecer maiores poderes para as pessoas? Sim ou não? Ah, com certeza não é. Não é. B. O rei tinha que concentrar seu poder e evitar a participação popular? É a B. É sim. Eu também acho. Tá? Por quê? Porque lembra que a gente leu que ele tinha... O José Bonifácio era de cunho autoritário. O que é cunho? Alguma coisa que guia ele. Ele é guiado por pensamentos autoritários. Tá? Ele não queria um absolutismo, mas que o rei deveria ter bastante poder, deveria. Tá? Não vou nem ler o resto, que a gente está meio sem tempo. Nós temos aqui a Guerra de Independência, está acabando. Proclamar a independência e coroar o novo rei, entretanto, não foi suficiente para manter o país unido. A emancipação era apoiada por Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Porém, nem todas as províncias concordavam. Entre os anos de 1822 e 1823, na região norte, nordeste e sul do país, eclodiram diversos conflitos. Eclodiram, nasceram, né, de uma hora para outra. Foi a denominada Guerra de Independência. Aqui tem a tarefinha, que depois eu vou colocar lá no WhatsApp, tá? Ou vocês assistam um vídeo, põe no finalzinho aqui para lembrar, tá bom? Então tem um contexto, que eu não vou ler, que a gente está sem tempo, tá? E qual que é a tarefa de vocês? Muito simples, meu povo. É só assistir um vídeo que eu vou deixar lá e ler o material que eu vou deixar lá. Não tem pergunta, não tem que fazer nada. Aí é da cabeça de vocês. Quer aprender, quer ir bem na prova? Faça o que o professor está orientando. Eu sei que vocês estão... O senhor vai colocar os links lá no grupo, né? Sim, eu vou colocar o vídeo no grupo, vou colocar essa tarefinha lá bonitinho. Então, quando vocês terminarem de assistir ao vídeo, vocês vão digitar lá no grupo de história, assistido. Tá bom? Leu o que eu passei no site? Escreve lá, lido. Tá bom? Não precisa fazer atividade nenhuma. Agora, quem não quiser assistir, escrever assistido, lembre-se que a gente não pode ser corrupto. Tá? Se a gente tiver que cobrar dos nossos representantes políticos honestidade, tem que começar por nós. Combinado? Então, Combinado. Por favor, tá bom? Professor, para falar a verdade, as únicas matérias que eu vou querer estudar é português, um pouco de matemática, história, geografia com certeza, e tudo, talvez né? inglês. É tudo, né? Eu pensei que você ia falar só história, eu ia te pegar por aqui, online, você ia ver só. Não, tá bom, gente, pode ficar tranquilo, vocês sabem muito bem o que tem que ser feito, tá? Eu agradeço a presença de vocês, a gente termina a aula por aqui, amanhã a gente tem Centro de Mídias, vai ser uma reprise, mas a gente vai estar junto, e aí sexta-feira, quinta ou sexta, acho que é sexta, a gente tem outro plantão, eu termino com a independência do Brasil, tá bom? Até lá vocês têm que ter assistido o vídeo e lido o texto que eu passar, ok? Um abraço, tchau.